Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando com o professor da Unicamp, José Roberto Reloani, membro fundador do site assediomoral.org. Professor, podemos afirmar que o assédio moral não atinge somente as vítimas diretas, mas acaba criando, digamos, um ambiente de medo entre os demais trabalhadores, que reflete nos demais trabalhadores? Com certeza absoluta, né? Essa questão que você está colocando acho que é fundamental, porque quando nós falamos, olha, alguém foi vítima, eu não gosto muito desse termo vítima, porque tem todo um contexto por trás, né? Sim. Pode conotar uma certa fraqueza, e não é, muitas vezes a pessoa de fraca não tem nada, pelo contrário, está sendo, entre aspas, Vamos dizer o alvo, sendo então. assediada porque ela é o alvo, ela é aquela que aponta as incorreções, ela é generosa com os outros. Em certos ambientes, ser generoso é pecado maior, né? Quer dizer, você tem que ser duro, o próprio processo seletivo de algumas organizações são horrorosos, né? O processo é horroroso, ele tem elementos que seriam vistos numa análise rasteira como elementos absurdamente antiéticos e morais, né? Então é claro que uma pessoa que tem critérios, que tem uma certa generosidade e fraternidade, pode ser vista como uma pessoa fraca. Daí o termo vítima. Mas deixando essa questão de lado, né, atinge não só a pessoa, atinge todo o grupo. Porque uma pessoa com inteligência mediana sabe que se você está sendo vítima de assédio moral e não há uma razão explícita, né, eu também poderia vir a ser. Por exemplo, se eu sou humilhado, eu sou desqualificado porque eu não cumpri tal meta, daí o meu chefe, meu superior imediato chega para mim e fala: Elone, Roberto Elone, você, afinal de contas, é um traste. Eu não sei como você tem um diploma, você tem tantos diplomas, e desde que você entrou nessa organização, você só faz bobagem, você não cumpre metas que qualquer bobo cumpre. Veja bem, se ele está falando isso a respeito de mim, mais cedo ou mais tarde ele poderá falar a respeito de você ou de qualquer um de nós. Então quem está em torno está recebendo a mesma chibatada, só que de forma indireta. Sim. É o mesmo açoite, só que de forma indireta. Esse é o problema, mas mais, não se, de jeito nenhum, restringe ao ambiente de trabalho. Eu tenho defendido a tese que ele é um dano reflexo. Por quê? Ele acaba refletindo nas pessoas no ambiente de trabalho, mas também fora do ambiente de trabalho. Sob esse aspecto, ele é um crime continuado. Ele atinge quem? A família. Não existe ninguém que viva no trabalho e depois, da noite para o dia, literalmente, ele sai do trabalho, ele chega à noite na sua casa, ele esquece tudo o que aconteceu. Existe uma tendência que é uma tendência humana de qualquer pessoa de reproduzir essa lógica, de descontar, e muitas vezes quem está próximo, que a família é justamente quem o ama. Isso que é o mais trágico. Isso que é inadmissível, isso que é absurdamente antiético. Ele reproduz essa lógica, ele agride por descompasso, ele agride por destempero, porque ele está estourando, ele não aguenta mais, e é daí que ele, como eu estava falando no primeiro bloco, ele perde o quê? A continência da família. Ele perde aquele espaço de confiabilidade que muitas vezes é o único espaço que ele ainda tem. Eu nunca vou me esquecer de um caso, para mim marcou, isso ficou claríssimo. Teve vários, mas esse caso foi forte porque era um rapaz brilhante, meu aluno desde a graduação da Fundação Getúlio Vargas, depois ele foi meu aluno na Fundação Getúlio Vargas no curso de pós-graduação. Ele entra para uma empresa, sobe rápido porque ele era brilhante, excelente, né? Depois ele foi fazer carreira no banco, chegou a VP super rápido depois que ele saiu. Mas nessa empresa ele sofre um assédio brutal. Justamente porque ele não era conivente com certas práticas antiéticas. Ele era um menino ético, né, de usar de certas artimanhas para comprometer a imagem da concorrente, etc. e tal. Ele foi cada vez mais se afastando disso. Ele fazia o trabalho dele, mas não entrava nesse tipo de esquemas, com meio de comunicação, etc. e tal. Pois bem, foi um processo que não foi longo, ao contrário do que geralmente acontece, mas foi um processo pesado.
E ele foi deprimindo. Eu conheci a esposa dele, que tinha sido minha aluna também. E eu me lembro que um dia nós sentamos os três e eu falei, você com a esposa que você tem, essa pessoa maravilhosa, por que você não contou a ela? Daí ele falou na frente dela, isso foi no final. Porque era a única pessoa que eu ainda sentia que me respeitava. Veja bem, aquele rapaz, ele não queria perder na cabeça dele o respeito da esposa. Talvez fosse a única pessoa que na cabeça dele ainda se referia à pessoa dele com um mínimo de respeito pela sua dignidade como ser humano. Então, quando você perde a confiança, quando você perde a tua autoimagem em relação à família, você perde tudo. E é daí que a ideação suicida vem. Sim. Já que eu estou sem trabalho, já que eu estou sem emprego, é diferente de trabalho, eu estou sem emprego, agora eu perdi a minha família, o que me resta? Acabar. Aquela ideia, você tem vários estudos hoje sobre suicídio, né, que mostram de uma forma muito clara. O suicida, ele não é uma pessoa que descompensou totalmente, né, deslocada, que simplesmente faz algo impensado, não. Geralmente o suicida, ele sabe o que está fazendo, nas suas sessões. Ele só o faz, ele age daquela maneira, porque é o único modo, a única forma que naquele momento ele vê de se desligar daqueles atos de tortura. Daquela forma humilhante, terrível, de viver. Então é um ato desesperado, sim, mas de alguém que sabe muito bem o que está fazendo. É como uma pessoa que passou sob uma tortura, né? que foi torturado, né? Pessoas pediam para morrer, é sabido. Pediam para morrer porque era a única maneira, não que quisessem morrer, não que fossem covardes, não que fossem pessoas que estão abandonando a vida, não. Eles estão abandonando um sofrimento atroz. E isso acontece no mundo do trabalho. E é isso que a justiça não pode esquecer. Certo. Bem, professor, o senhor afirma que criou-se uma cultura dentro das organizações que seria a seguinte: aproveite enquanto der, o futuro ninguém sabe, nem você tem controle desse futuro. Essa cultura está levando a quê, além de tudo que o senhor já expôs até o momento? Num dos artigos eu coloco exatamente isso. Ele está levando você a ter pessoas que não têm compromisso, exceto os resultados. Né? É claro, se afinal de contas você não tem história, a tua história não vale nada. Se você é um excelente profissional, você trabalhou 15, 20, 25, 30 anos, mas se você errar agora, você está na rua. Se nesse momento você não cumprir a meta, você está na rua. Se a tua avaliação, por qualquer razão, não for adequada, você está na rua. O que adiantou todos aqueles 20, 25, 30 anos? Então, se você não tem história, você não tem futuro. É lógica. Se você não tem história, você não tem futuro. Você tem o presente. Veja bem, é um convite a ser antiético. É um convite a você ser um oportunista. É um convite a você ser um usurpador de cargos. É uma situação que compromete a longo prazo a própria organização. E é isso que nossos gestores têm que entender, tanto da esfera pública quanto da esfera privada. Porque se eu sei que eu sou descartável, se eu sei que eu sou dispensável, afinal de contas, por que eu vou ser leal com a organização? Por que eu não vou entrar num esquema de corrupção? Por que eu não vou pensar no presente e vou encher os meus bolsos e a empresa que se dane, usando um termo de gíria? É lógico. Então nós estamos formando uma geração, e veja bem, eu trabalhei muito na graduação, na principal escola de administração do país, trabalhei no pós-graduação, sou professor titular na Unicamp, tenho formação em Direito, Psicologia e Administração. Então eu lido com vários públicos. E digo que nós estamos formando uma geração que, se nós não revertermos esse processo, vai ser uma geração que tem compromisso com resultado, com metas e com elementos semelhantes a isso. Nós não precisamos de pessoas, de cidadãos que tenham compromissos com metas apenas, com resultados. Nós temos que ter pessoas que tenham compromissos com a sociedade. Porque todo sistema de gestão, e isso desde os primórdios inteiro, não faz nenhum sentido nós termos técnicas avançadas de gestão, de racionalização de recursos, se não for voltado para o homem.
Se nós tivermos uma forma de organizar o trabalho cujo mote não seja respeito, não seja minorar o sofrimento humano, então nós vamos ter uma forma de organizar o trabalho que é fascista, que é nazista. Porque se nós procurarmos apenas eficiência e eficácia, nós vamos ter que voltar a ler os textos nazistas, porque em matéria de eficiência e eficácia, eles foram insuperáveis. É sabido que na época da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista produziu mais aviões do que muitas fábricas modernas de hoje. A que custo? É isso que a gente quer? Nós vamos ter que tentar reproduzir isso nas nossas empresas, nos nossos bancos, na administração privada e agora na administração pública? Não me parece ser uma boa experiência. Bem, professor, está na hora do nosso intervalo, nós já voltamos.